os 3 meios de armazenamento óptico mais difundidos atualmente são CD, DVD e Blu-ray. Os aparelhos reprodutores desses discos utilizam luz de 3 comprimentos de onda diferentes. Estou sempre recomendando que a gente vai lendo o texto, mas vai destacando logo quando ele fala de grandezas físicas importantes. Ele disse, luz, quando fala luz, puxe logo uma setinha para o lado, escreva aí para não esquecer. Falou luz, pessoal, você sempre vai lembrar de onda eletromagnética. Onda eletromagnética. Quando vem isso à memória, onda, justifica o que ele diz em seguida. Luz de 3 comprimentos de onda diferentes, cujos valores aproximados são 405 nm. Pessoal, tu lembra dessa unidade? Para o S é sempre importante ficar ligado nas unidades. A unidade aqui é o metro. Esse N significa nano, que é um prefixo. Para a leitura de Blu-ray, 650 nanômetros. Para DVD e 785 nanômetros para a reprodução de CD. Sobre as frequências dessas ondas, é correto afirmar que... Bom, aqui vamos fazer um lembrete para a gente poder analisar o enunciado. Quando você fala de luz, está especificando onda eletromagnética. A luz é um tipo de onda, as ondas eletromagnéticas são um tipo de onda que conseguem viajar em meios líquidos, em meios sólidos e em meios gasosos. Ela consegue se propagar, inclusive, quando não há meio algum. A luz consegue propagar-se no vácuo. Lembrando, quando a gente fala de ondas eletromagnéticas, tem aquela história da dualidade de onda-partícula. Você pode pensar ora na luz como onda, ora pode pensar na luz como partícula, que é a história dos fótons. Independente disso, você pode raciocinar da seguinte maneira. Falou onda eletromagnética, falou luz, está dizendo energia que se propaga no espaço. Quando se fala espaço, entenda-se meio de propagação. Quando se fala meio de propagação, entenda-se até quando não há meio de propagação, ou seja, no vácuo, a luz, a onda eletromagnética, os fótons conseguem viajar. Ora, é um dos princípios básicos da ondulatória que a velocidade de propagação de uma onda, quer seja das ondas eletromagnéticas ou até das ondas mecânicas, mas é fato, o que determina a velocidade de propagação de uma onda é o meio em que ela se propaga. Então, não é uma outra característica, não é uma característica da própria onda. O meio determina a velocidade de propagação. Então, é importante que a gente fique ligado quando fala, por exemplo, qual a velocidade do som? Não existe resposta para essa pergunta feita dessa forma. É preciso que a pergunta seja feita de forma correta. Qual a velocidade do som no ar, por exemplo? Aí a gente pode dar uma resposta. A velocidade da luz é 300 mil km por segundo. Eu decorei esse número e nunca esqueci. Olha o que você acabou de dizer. A velocidade da luz é 300 mil km por segundo. Mas peraí, a velocidade da luz propagando onde? Esse 300 mil km por segundo é de fato uma velocidade de referência, é uma constante da física, da natureza, é a velocidade da luz no vácuo. Então o meio é fundamental porque ele especifica a velocidade com que a onda se propaga. Agora, quando a gente fala de ondas, a gente faz referência à equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda vezes F, que é sobre o que a gente vai versar aqui nessa questão. O que acontece? O V é a velocidade de propagação, o lambda o comprimento de onda e o F a frequência da onda. Vamos puxar aqui uma tela em branco, fazer um desenho e falar um pouquinho sobre essa equação, ok? Vamos lá. Bom, quando a gente fala onda periódica, a gente tem essa representação para a onda periódica. Propagando-se numa certa direção. Então, digamos que aqui no eixo X é onde ela se propaga, a velocidade de propagação, e vibrando na direção perpendicular, aqui no eixo Y. Nós teríamos aqui, então, essa onda. Com as seguintes características, nós marcamos na onda alguns pontos característicos. Esses pontos superiores, que são as chamadas cristas da onda. Crista da onda. O ponto inferior
que são os vales da onda. E ainda os pontos intermediários, que nós chamamos de nós. Quando a gente fala o comprimento de onda de uma onda periódica, é um comprimento que se repete. É uma característica da onda, representado pelo lambda. Nós temos 3 maneiras, pessoal, graficamente, de definir esse comprimento de onda. É importante lembrar todos eles. Nós podemos dizer que o comprimento de onda é a distância entre 2 cristas consecutivas, quaisquer que sejam elas, ou entre 2 vales consecutivos, quaisquer que sejam eles, ou, importante essa, a distância entre 2 nós não consecutivos. Por que a gente disse não consecutivo? Olha para cá, porque a gente pula um nó. Então a gente tem essas 3 maneiras de definir o comprimento da onda. Agora, quando a gente fala da equação fundamental da ondulatória, nós dissemos V igual a lambda vezes F. Aqui nós temos a velocidade de propagação da onda, velocidade, nós temos o comprimento da onda e nós temos a frequência de oscilação, a frequência de vibração dessa onda. Frequência. Bom, foi dito que nós temos ondas de luz viajando no espaço, num determinado meio, e o meio é que determina a velocidade. Cada meio, uma velocidade. Vamos observar assim, cada meio, uma velocidade. Ora, pode-se, portanto, pensar então que ondas de luz viajando no mesmo meio teriam a mesma velocidade. Nós poderíamos então indicar aqui da seguinte maneira, dá uma olhada lá no enunciado, ó. Ele falou de 3 modos de armazenamento de informação. Ele disse Blu-ray, ele disse DVD e ele disse CD. De modo que em todos eles ele utiliza luz. Agora, essa luz viajando no mesmo meio de propagação, nós teríamos então a velocidade da luz que é utilizada no Blu-ray, vou botar aqui BR, é o mesmo valor da velocidade da luz que é utilizada no DVD, que vai dar o mesmo valor da velocidade de propagação da luz que é utilizado na reprodução do CD. Por que, Idelfrânio? Porque a velocidade da propagação da onda é determinada pelo meio. Agora, observe então que o que nós estamos dizendo, voltando para a nossa expressão, é que nessa questão, quando você fala V igual a lambda vezes F e compara os meios Blu-ray, DVD e CD, nós temos a mesma velocidade de propagação para a onda de luz. Matematicamente, nós estamos dizendo que a velocidade aqui é constante. Automaticamente, a gente está dizendo que o produto entre o comprimento de onda e a frequência também é constante. Pessoal, matemática básica importantíssima para as questões de física. Quando o produto de 2 grandezas é constante, essas grandezas são chamadas inversamente proporcionais. E o que significa isso aplicado a esse caso? Que aquela onda cujo comprimento de onda for menor é a que vai ter a maior frequência. E vice-versa. Comprimento de onda pequeno corresponde à frequência grande e comprimento de onda grande corresponde à frequência pequena. Quando a gente dá uma olhada nos valores que ele apresenta no enunciado, repara o que é que nós temos ali. Nós temos o comprimento de onda do Blu-ray, que é 405 nanômetros, é menor do que o comprimento de onda de 650 para o DVD, que por sua vez é menor também
do que o comprimento de onda de 785 nanômetros dado para o CD. Ora, então nós temos o Blu-ray com a menor comprimento de onda, o que significa dizer que ele vai ter a maior frequência de luz. Comparado com o DVD, que vai ser o valor intermediário, e comparado com o CD, que vai ser o maior valor. Aqui a gente está falando da frequência, ok? Frequência do DVD e frequência do CD. Então, a velocidade mantida constante, quem tem o menor comprimento de onda vai ter a maior frequência. Vice-versa. Quem tem o maior comprimento de onda vai ter, por sua vez, a menor frequência. Ele pede, então, o que é correto afirmar da relação entre as frequências. Se você der uma olhada aqui para a relação que nós encontramos, procurar aí a alternativa correta que bate, seria exatamente a alternativa B de bola. Bom, antes de nós passarmos para a nossa questão seguinte, vamos pontuar aqui algumas coisas importantes. Quando se fala comprimento de onda, não esquecer as três maneiras gráficas que a gente pode representar o comprimento de onda. O lambda, como a gente viu lá na ilustração. A distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos, ou a distância entre dois nós não consecutivos. Uma outra coisa importante para não se esquecer, o que determina a velocidade de propagação de uma onda é o meio em que a onda se propaga. Tanto, é sempre importante lembrar, que existe o fenômeno da refração. Você estuda a refração em dois momentos diferentes no teu programa de física. Em ótica, quando você está estudando ondas luminosas, e em ondulatória, quando muitas vezes se fala da refração do som, por exemplo. E o que é o fenômeno da refração? Muita gente associa a refração ao desvio da onda. Não. Não necessariamente ocorre desvio da onda numa refração. O conceito de refração é a mudança no valor da velocidade de propagação de uma onda, quer seja onda mecânica, quer seja onda eletromagnética, quando ela muda de meio de propagação. Então é você ter, por exemplo, a luz que viaja, sei lá, no ar da atmosfera e entra na água do mar. Então você tem dois meios de propagação. A velocidade da luz muda aí. É você, por exemplo, à noite admirar a luz das estrelas. E aí você sabe que as estrelas estão lá no espaço sideral. A luz, para chegar até teus olhos, tem que atravessar o vácuo, entrar na atmosfera e atravessar uma camada de gases. Tem uma mudança de meio de propagação aí. Mudou o meio de propagação, mudou a velocidade de propagação da onda. Consequentemente, houve refração, ok? E no final das contas, se você tem velocidade constante na equação V igual a lambda vezes F, isso quer dizer produto lambda F constante. Produto de duas grandezas constantes significa dizer grandezas inversamente proporcionais. De mais a mais, para fechar essa parte, lembrar que quando se diz onda eletromagnética, necessariamente vai estar falando de luz, ok?